Para uma declaração política tem a palavra a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Nesta que é uma das últimas intervenções que faço neste plenário, não poderia deixar de falar de igualdade de género, tema que marcou o meu trabalho nesta legislatura. Durante milénios, a mulher tem sido alvo de dominação e constrangimentos e, em pleno século XXI, a desigualdade de géneros continua a ser uma realidade. Podemos atestá-lo em diversas dimensões da nossa sociedade, nos números de vítimas de femicídio e violência doméstica, nas significativas assimetrias salariais entre mulheres e homens, na divisão do trabalho doméstico. Portugal subiu agora para o 15º lugar no Índice da Igualdade de Género, mas ainda assim continua com uma pontuação abaixo da média europeia. Esta baixa pontuação deveu-se sobretudo às atividades sociais, em que se constatou que 78% das mulheres com mais de 18 anos cozinham ou fazem tarefas domésticas todos os dias, contra 19% dos homens. É na partilha e no uso do tempo que o Instituto Europeu para a Igualdade de Género concluiu que as desigualdades são as mais acentuadas, sendo que neste ponto Portugal ocupa o segundo lugar mais baixo entre os 27 países da União Europeia. O mercado de trabalho em Portugal, apesar das alterações legislativas e sociais a que temos assistido, continua infelizmente a ser caracterizado pela discriminação no acesso a cargos e funções assentes nos chamados papéis de género. Em 2018, Portugal foi noticiado como o país da União Europeia no qual o fosso salarial entre homens e mulheres mais cresceu. Situação que foi agravada pelo contexto pandémico. A pandemia teve um impacto muito superior na mulher do que no homem, visto que esta se encontra a trabalhar mais vezes no regime precário e, por isso, mais exposta aos riscos. As mulheres perderam os seus empregos com mais facilidade ou sofreram redução de vencimento, ficando mais sujeitas à pobreza e a sua independência económica foi ameaçada. Por outro lado, muitas das mulheres que conseguiram manter os seus empregos viram-se, na sua maioria, entregues a uma realidade sem descanso entre o trabalho e a assistência à família, tendo também neste contexto se verificado um retrocesso. De facto, e já fora do contexto da pandemia, apesar das mulheres terem mais qualificações, tal não se traduz em maior empregabilidade e melhores condições de trabalho. Segundo os dados do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, as mulheres compõem 80% dos trabalhadores da saúde em Portugal, 86% dos cuidadores da terceira idade e ainda 93% dos cuidadores de crianças. Apesar da entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, durante as últimas décadas, estas continuam a ocupar maioritariamente cargos de cuidadoras, prevendo-se que serão necessárias 5 a 6 gerações para que se alcance uma distribuição equilibrada das tarefas domésticas entre os sexos. Através da socialização diferenciada, a divisão sexual do trabalho impõe às mulheres o desempenho de um papel maternal profundamente associado ao espaço doméstico, o que consequentemente implica a desvalorização por ser trabalho de mulheres. De uma forma ou de outra, as mulheres ocupam categoricamente empregos mais precários. O crescente fenómeno da feminização da pobreza, ou seja, a existência de uma relação estreita entre os mais altos níveis de pobreza e as mulheres, incluindo famílias encabeçadas por mulheres, toma contornos preocupantes quando consideramos a dimensão também da pobreza menstrual. Assim, para além da pobreza menstrual ser uma expressão da desigualdade de género, é ao mesmo tempo um reforço dessa mesma desigualdade. Por todas estas razões, é crucial envolver as mulheres no processo legislativo. De facto, quando olhamos por exemplo, para a composição da Assembleia da República, parece que a nossa população é maioritariamente composta por homens, brancos, hetero, de meia-idade. A nossa sociedade é muito mais diversa. Na raça, no género, na orientação sexual, nas limitações físicas, entre outras características. Se queremos que as pessoas se sintam representadas, temos que possibilitar que tenham assento na Assembleia da República pessoas com quem se identifiquem. Sabemos que a presença de mulheres nos parlamentos torna-os mais sensíveis à igualdade de género e permite priorizar temas que, apesar de afetarem uma parte significativa da população, têm sido considerados menores. É fundamental priorizar a educação sexual com vista à prevenção da violência contra as mulheres, em todas as suas formas, como a violência doméstica, sexual ou obstétrica. É também necessário falar de temas como a interrupção voluntária da gravidez, perda gestacional ou licença parental igualitária. Dito isto, e apesar das mulheres serem metade da nossa população, não posso deixar de mencionar que estas estão ainda subrepresentadas em cargos políticos e isto acontece em Portugal e no resto do mundo. Segundo a ONU, cerca de 75% dos assentos em parlamentos permanecem ocupados por homens. Com este ritmo, estima-se que será necessário meio século para se atingir a paridade. No nosso país, temos cerca de 90 deputadas no universo de 230. No que diz respeito às autarquias, o cenário é ainda pior. De 308 municípios, apenas 29 são presididos por mulheres. É preciso, por isso, uma reflexão profunda sobre o que afasta as mulheres da política, sendo que não tenho dúvidas, na maioria dos casos, será a falta de oportunidades. É fundamental combater o estigma de que as mulheres são menos preparadas, menos competentes ou que têm menos interesse pela política. A lei da paridade foi importante e conseguiu efetivamente trazer mais mulheres para a política, no entanto, não em número suficiente e claramente tem falhado no que diz respeito ao acesso de mulheres a certos cargos.
Não se trata de ser contra a meritocracia, mas sim de assegurar igualdade de oportunidades. É evidente que já se fez um grande avanço. Até à década de 70 as mulheres ficavam maioritariamente em casa, não podiam sequer votar, ou seja, na verdade chegaram muito mais tarde à política. Devemos, por isso, assegurar que agora têm as oportunidades necessárias para fazer as escolhas que entenderem. É evidente que nem todas as mulheres querem estar na política, assim como os homens, mas é nossa obrigação tornar esse caminho mais fácil para quem o queira fazer. As cotas não são um sistema perfeito, mas atendendo às circunstâncias atuais são claramente necessárias. De facto, a crença de que, por princípio, no universo feminino dos vários partidos políticos não existem mulheres tão competentes como os homens é sintomático de uma cultura que desvaloriza a própria mulher e o seu contributo para a vida em sociedade. Consequentemente, também são desvalorizados os assuntos que de alguma forma são mais associados às mulheres. Devemos, por isso, procurar ter uma sociedade mais justa e igualitária. Esta é uma responsabilidade de todas as pessoas, mas com especial relevância quando se trata de exercício de cargos políticos. Tal como defende Tiago Rolino, investigador do Centro de Estudos Sociais, os homens são aliados fundamentais nesta luta, onde não se pretende retirar direitos, mas que implicará sempre a perda de privilégios. E, portanto, o desafio que deixa esta Câmara é que na próxima legislatura a igualdade de géneros seja uma prioridade. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.